Vamos continuar então investigando a igreja de Antioquia. Tendo terminado a sua missão, Barnabé e Saulo voltaram para Jerusalém, levando consigo João, também chamado Marcos. Na igreja de Antioquia havia profetas e mestres: Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo: separem-me Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Assim, depois de jejuar e orar, impuseram-lhe as mãos e os enviaram. Esse é o texto da nossa reflexão de hoje. Tá? Você percebe uma coisa em Antioquia. Aliás, todas as vezes que a Bíblia vai falar de igreja, na grande maioria das vezes ela está falando de pessoas. Igreja são pessoas. A gente tem essa ideia enganosa, né? Eu vou para a igreja essa semana, né? Eu mesmo falo isso lá em casa: olha, eu estou indo lá para a igreja. Está errado. Eu tenho que ir lá para o meu escritório. Eu vou lá ao templo, mas igreja não é um edifício. Igreja são pessoas. Igreja sou eu, igreja é você. Igreja é cada um de nós. Então, quando fala assim na igreja de Antioquia, não fique pensando naquele templo que era construído na rua Cabo Verde 180 ali, perto das principais avenidas de Antioquia. Não tem, nem templo eles têm. Né? A igreja não se reúne em templo em Antioquia. A igreja se reúne nos lares. Ela se reúne em casa. Então, quando você pensar em igreja, não pense no edifício, pense nas pessoas. E, para pensar em pessoas, a gente não pode perder o foco do Evangelho. O texto todo está falando de pessoas. Deus morreu por causa de pessoas, não morreu assim por causa de uma instituição. Mais que uma instituição, a igreja é um organismo vivo, aonde eu e você nos conectamos uns aos outros e a vida de Jesus trafega através de nós, de um para o outro e de nós para fora. Igreja é nada menos do que esse organismo vivo instituído por Jesus Cristo. Muito bem. Para a gente entender o que está acontecendo aqui em Antioquia, a gente precisa dar uma olhada no plano geral de Deus. No plano de Deus com relação à evangelização do mundo como um todo. Qual é o plano A de Deus? O plano A de Deus é descrito, a gente pode usar duas passagens aqui. A primeira, conhecida classicamente como a Grande Comissão, está no final do Evangelho de Mateus, né? E a gente começa lendo errado. Olha só, hoje a aula aqui é de exegese da Bíblia, né? Não é só de homilética. A gente começa lendo errado, começa lendo no meio do caminho, né? A gente começa a ler a Grande Comissão: portanto, vão e façam discípulos. Portanto. Como é que você começa com portanto? Veja o que o texto está dizendo. Então Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Jesus acabou de ressuscitar, está se despedindo dos seus discípulos, está sendo levado aos céus, e a nota de rodapé, o finalzinho, o the end de Jesus, segundo Mateus, é o que ele está dizendo aqui. Já que toda a autoridade me foi dada no céu e na terra por causa da minha obra, por causa do meu sacrifício, por causa da ressurreição, portanto, já que eu estou mandando, já que eu tenho essa autoridade, já que Deus me deu o nome acima de todo nome, e esse nome é Senhor, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Esse é o propósito da igreja. De ser colaboradora
no cumprimento disso que Jesus está falando, que a gente chama de grande comissão. Em Lucas, ou melhor, em Atos, Lucas, o autor do livro de Atos, diz que também uma outra frase reveladora, que Jesus havia dito, que vocês devem esperar aqui em Jerusalém, porque receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Esse é o plano A de Deus. Você imagina que o plano A de Deus é entregar à igreja essa tarefa, nada menos do que isso. Por que ele não mandou os anjos fazerem isso? Porque os anjos provavelmente teriam mais capacidade do que nós. Bom, se esse é o plano A, qual que é o plano B? O plano B, então, é o seguinte: se o plano A não der certo, o plano B é cumprir o plano A, porque não tem plano B. Tá? Ou seja, somos nós mesmos. Não serão os anjos que farão isso. Eu e você. Igreja presente agora é o tempo. Então, começa-se por Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Só que a igreja de Jerusalém, que começou tão bem em Jerusalém, nós já vimos, ela ficou acomodada na missão. Estava tudo muito bem, tudo muito bom, mas realmente, né, eles marcaram toca. Perderam o timing de Deus. Deus tem que levantar, então, o maior presidente da Junta Mundial de Missões, chamado Imperador Nero, para que a perseguição que ele desencadeasse fizesse que eles fossem para a Judéia, para Samaria e até os confins da terra. Então a perseguição é algo bom aqui no contexto. A gente não gosta de ser perseguido, a gente quer ficar no nosso lugar de conforto. Mas foi por causa da perseguição que o Evangelho chegou até Antioquia. Chegou na Fenícia, Chipre e Antioquia. Então você veja que o plano de Deus é esse: ir e fazer discípulos, batizando e ensinando-os a obedecer a Jesus. E esse epicentro que começou em Jerusalém vai se expandindo, essa onda do Evangelho, até chegar na China, até chegar no Brasil, até chegar aos confins da terra. Nós aprendemos com isso que o verdadeiro Evangelho está sempre em movimento. Você vê ali naquele mapa mais de 40 cidades em Atos, elas são citadas. Porque quando o Evangelho é vivido da maneira correta, ele não fica confinado dentro de 4 paredes. Ele não cabe. Ele reverbera. Ele extravasa, ele extrapola. Quem anda com Jesus, de fato, quem quer ser cristão, não vira um cristão agente secreto. Porque ninguém sabe que ele é cristão. Né? Pelo contrário, esse chamado foi dado a todos nós. A alguns Deus capacitou exclusivamente para serem missionários nas suas vidas. Caso, por exemplo, do apóstolo Paulo, que até fazia tendas, mas foi chamado para ter como profissão em tempo integral de ser missionário. Mas o chamado é para todos. Só que Deus tem alguns missionários que não têm tempo integral. Eles estão aí pelo mundo afora disfarçados de médicos, disfarçados de engenheiros, disfarçados de estudantes, disfarçados de profissionais de TI, disfarçados até de pastores eles também, né? Mas todos nós somos missionários, nós que somos cristãos, somos agentes de Deus, colocados aonde Ele nos plantou, para levar a cabo, desculpe o trocadilho, esse foi terrível, né? Levar a cabo o plano de Deus, né? A gente tem que levar a cabo ao plano de Deus, né? Temos que fazer com que a cabo se engaje na missão. Então veja, o texto está dizendo aí, que nós vimos, da primeira viagem missionária do apóstolo Paulo, entre o capítulo 13 que nós lemos até o começo do capítulo 15,
Paulo, ou melhor, Barnabé e Saulo são enviados de onde? De Antioquia, da nossa querida Antioquia. E aqui, de acordo com o mapa, essa seta mais roxinha, eles vão fazer o caminho aqui para Chipre, depois eles vão para Panfilha, aí eles passam para Licaônia, chegam em Derbe, aí eles voltam para cá e fazem esse caminho de volta. Tudo isso, obviamente, não durou uma semana só. Eles vão passando nessas cidades, vão plantando igrejas, vão pregando a palavra de Deus, e como o Espírito Santo os capacita a isso, eles vão pregando com poder. Eles vão fazendo sinais e maravilhas. Eles entram nas sinagogas, eles são escorraçados, açoitados, sofrem oposição. Você pode ler nesses 2 capítulos, mas eles voltam com muita alegria, festejando. No caminho de volta, eles voltam fortalecendo os discípulos e os encorajando a permanecer no reino de Deus. Então, a primeira coisa que a gente precisa destacar aqui é que Antioquia é o palco de saída de 3 das viagens missionárias, as 3 primeiras viagens missionárias. E enquanto Jerusalém, que havia ficado um pouco ensimesmada, ela queria só evangelizar os judeus, a igreja de Antioquia nasce como fruto da perseguição e ela é composta pela sua grande maioria de gentios, como vamos ver daqui a pouco, a começar pela própria liderança. E dessa igreja gentílica brotam outras igrejas. A igreja de Antioquia se torna uma igreja mãe de outras igrejas que vão sendo plantadas pelos apóstolos por todo o mundo. Veja que maravilha quando a gente leva o evangelho a sério. Quando o homem se dispõe nas mãos de Deus para serem usados na tarefa de evangelizar o mundo.